Sejam bem-vindos ao canal Arena Apologética. E a palavra era um Deus. Essa tradução está correta? Não, essa tradução não está correta. Por quê? Nós temos aqui uma conjunção, nós temos um substantivo, um verbo, e outro substantivo. A diferença é que esse outro substantivo está articulado. E pelo fato deste substantivo estar articulado, ele vai cumprir a função de ser o sujeito da oração, principal sujeito da oração. E se temos um outro substantivo nesse tipo de oração, o que nós teremos aqui é um substantivo predicativo. Ele vai cumprir função de predicativo. E aí a tradução fica: e a palavra era Deus. Essa é a melhor tradução. Agradeço pela honestidade. Essa é a melhor tradução. Uma das melhores. A palavra era Deus. Mas uma das melhores? Mas se você preferir a outra... Você não se parece nada com a outra. É correta a expressão um Deus minúsculo, um Deus com letra minúscula, em João capítulo 1, versículo 1. Algumas traduções da Bíblia vertem a parte final de João, capítulo 1, versículo 1, da seguinte forma: a palavra era um Deus. E a palavra Deus aqui com letra minúscula, tá? A palavra era um Deus minúsculo. A pergunta é: está correta esta forma de traduzir? Bem, eu vou ler esse texto agora na Almeida Corrigida Fiel, que diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Sendo que Deus aqui está com letra maiúscula. Tá? O verbo era Deus e Deus com letra maiúscula. A King James atualizada de 1999, versão Rei Jaime, traduz assim: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus, e Deus sempre com letra maiúscula. Agora nós temos aqui a tradução do Novo Mundo da Bíblia Sagrada, que traduz da seguinte forma: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era um Deus. E essa expressão um Deus está em minúsculo. Deus com letra minúscula. Bem, até onde eu sei, esta é a única tradução em português que traduz desta forma. Bem, antes de entrar no assunto em questão, eu só quero, para fins de conhecimento, que você saiba que esta tradução, a palavra era um Deus minúsculo, não é apenas a tradução do Novo Mundo que traduz assim. Em português, até onde eu vi, é a única tradução que traduz desta forma. Mas a nível internacional, a nível mundial, existem outras traduções que traduzem desta forma, tá? Para o seu conhecimento, então, eu quero trazer à tona esta informação. E eu vou citar aqui algumas traduções que traduzem desta forma: que a palavra era um Deus, minúsculo, ou o verbo era um Deus, também minúsculo. Então, temos aqui a tradução: o Novo Testamento, em uma versão melhorada, com base na nova tradução do arcebispo Newcomb. Essa tradução é de 1808. O arcebispo William Newcomb foi doutor em divindade pela Universidade de Oxford. E essa tradução traduz também um Deus minúsculo. Temos uma outra tradução que é a Zinfark Diaglott, de Benjamin Wilson, 1864, tá? Essa tradução é essa daqui, ó, tá? Então, para você ter conhecimento de que outras traduções também vertem desta forma. Temos a La Sainte Bible, segundo Outramar, Genebra e Paris, 1879. Temos Das Evangelium nach Johannes, ou o Evangelho segundo João, de Siegfried Schulz, Alemanha, 1975. Também o Evangelho segundo João, em alemão, de Jürgen Becker, também de 1979, tá? E, curiosamente, a primeira Bíblia de que se tem registro, que traduziu João 1:1 por o verbo era um Deus, minúsculo, é a versão copta, produzida por volta do ano 200 da era cristã. Então, essa tradução, que é bem antiga, do ano 200 aproximadamente, da era cristã, também verteu por o verbo era um Deus, minúsculo, tá? Bem, mas qual forma de traduzir é a certa? O verbo era um Deus com inicial maiúscula, ou o verbo era Deus, melhor dizendo, com inicial maiúscula, ou o verbo era um Deus com inicial minúscula. Bem, eu não vou me ater aqui à doutrina, tá? Não vou me ater aqui aos polos doutrinários. Eu vou me ater aqui à linguística, que é justamente o estudo da estrutura da língua. E dentro da linguística existe a gramática. A gramática, ela, na verdade, possui regras que regem uma língua, como ela deve ser escrita e falada.
porque isso é algo objetivo. Se você for se ater à doutrina, é algo subjetivo, depende do ponto de vista de cada um, ou da interpretação teológica e cristológica de cada um. Agora, a linguística e a gramática, não. São análises objetivas, tá bom? Então, vamos lá. Primeiramente, vamos falar sobre essa questão de maiúscula e minúscula, tá? De acordo com a gramática. Tem como a gente determinar como que deve ser? Se deve ser maiúsculo, deve ser minúsculo? Bom, o ponto é que as evidências documentais que nós temos, quer dizer, as cópias, né, os manuscritos que nós temos, que são cópias dos originais, os mais antigos, eles são escritos em uncial, são escritas unciais, ou seja, todas as letras são maiúsculas. Então não há letras minúsculas, tudo é em maiúsculo. E quando Jerônimo traduziu a Vulgata por volta do ano 400 da era cristã, ele não teve dificuldade de traduzir do grego para o latim, porque tanto o grego quanto o latim naquele tempo eram constituídos apenas de maiúsculas. Então ele inverteu do grego para o latim e não teve esse problema de maiúsculo e minúsculo, entendeu? Então, de um ponto de vista linguístico e gramatical, nós não temos como dizer quando deve ser maiúsculo, quando deve ser minúsculo, nas línguas originais, no grego, por exemplo, tá? Não tem como fazer isso, porque o grego antigo era escrito em uncial, escritas unciais e todas eram maiúsculas. Mas na nossa língua, né, nós temos as normas da ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, que determina quando é que deve ser inicial maiúscula ou minúscula. Acontece que a ABNT estabelece que nomes próprios devem ser vertidos com inicial maiúscula. Nomes próprios. A palavra Deus não é um nome próprio, é um nome comum, ou substantivo comum. Então, o que vai determinar se vai ser vertido com inicial maiúscula ou inicial minúscula é o tradutor. É uma questão de interpretação do tradutor. E o tradutor vai interpretar de acordo com o seu viés teológico e cristológico. Quer dizer, o seu ponto de vista doutrinal. Ok? Então, do ponto de vista gramatical, não dá para dizer quando é que deve ser maiúscula, ou a inicial maiúscula, ou inicial minúscula, ou um substantivo comum, como é a palavra Deus. Tá ok? E com relação ao artigo 1, então as pessoas questionam, mas esse artigo 1 antes da palavra Deus? Sabendo que o grego antigo, ele não tinha artigo indefinido. Artigo indefinido, uma, uns, umas, tinha numeral, né? Numeral sim, 1, 2, 3. Mas artigo indefinido não. Então, como é que nós explicamos a colocação de um artigo indefinido em português, numa tradução? O fato é que o grego não tinha artigo indefinido, mas sim substantivo indefinido. Então, apesar de não ter artigo indefinido, ele tem substantivos que podem ser indefinidos. E aí, no caso, quando se traduz para uma língua em que haja artigo indefinido, o tradutor, se desejar, pode colocar um artigo indefinido acompanhando, tá? Eu vou até explicar para você entender, tá bom? Vamos ver aqui um texto bíblico, Atos 28, versículo 6. Você pode acompanhar a leitura, eu vou ler aqui na Almeida Corrigida Fiel. Daqui para frente eu vou ler sempre na Almeida Corrigida Fiel. Atos 28, 6 diz assim, aqui está falando o seguinte, que quando Paulo e algumas pessoas que estavam num barco, né, foram parar numa ilha, a ilha de Malta, lá no Oceano Mediterrâneo, né, no Mar Mediterrâneo, então aconteceu algo interessante. Os nativos acolheram Paulo e os demais, né, daquele barco que naufragou, e aí aconteceu algo com Paulo, né, Paulo foi picado por uma víbora, o apóstolo Paulo. Aí vamos agora ao texto para você ver o que diz aqui, Atos 28, 6. E eles esperavam, os nativos lá da ilha, que Paulo, né, viesse a inchar, ou a cair morto, de repente. Mas tendo esperado já muito, e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudando de parecer, diziam que era um Deus. Tradução Almeida Corrigida Fiel. Então os nativos, quando viram que Paulo não morreu quando foi picado por uma serpente, começaram a falar que ele era um Deus. É claro que no grego não existe esse artigo indefinido aqui, mas o tradutor colocou, e as traduções em geral colocam. Por quê? Porque o tradutor entendeu que a palavra Deus, a palavra theos, né, em grego, ela é um substantivo indefinido. Isso foi uma interpretação do tradutor, porque por gramática você não tem como determinar se um substantivo sem artigo, portanto um substantivo anártero, nós chamamos anártero quando não tem artigo. Quando um substantivo está sem artigo, ele é um substantivo anártero. E a gramática não tem como determinar se um substantivo anártero é definido ou não. Não tem como. É uma questão da interpretação do tradutor. Aqui o tradutor entendeu que os nativos estavam dizendo que Paulo era um Deus, uma divindade, e não que estavam dizendo que Paulo era o Deus Todo-Poderoso, o Deus Supremo. É uma interpretação do tradutor. E parece que todos os tradutores traduzem da mesma forma, tá? Como aqui não tem vamos dizer assim, uma discussão teológica, não é? Então é mais fácil fazer uma tradução em que todos aceitam, tá ok? Agora, talvez alguém se pergunte, por que então, alguns tradutores traduziram um Deus lá em João 1? Simplesmente por isso, porque interpretaram que quando diz que a palavra era Deus, a palavra Deus, nesse caso, é um substantivo indefinido. Foi uma interpretação feita pelos tradutores.
Então, os tradutores que traduziram, a palavra era um Deus, interpretaram que esta palavra Deus, referida, né, aplicada a Jesus na sua existência pré-humana, ao verbo, que esta palavra Deus é um substantivo indefinido. Ele não é um substantivo definido. E tudo é uma questão de interpretação, de acordo com as crenças de cada um. Já os tradutores que verteram a palavra era Deus com inicial maiúscula, ou o verbo era Deus com inicial maiúscula, interpretaram que a palavra Deus ali, que é um substantivo anarto, é definida. É um substantivo definido. Também é uma questão de interpretação, de acordo com o viés teológico de cada um, ok? Só para você entender. Mas será que não tem como uma regra gramatical determinar quando um substantivo sem artigo é definido ou não? Houve uma tentativa nesse sentido. Então, em 1933, Ernest Caldwell, ele propôs uma regra para o uso do artigo definido no Novo Testamento grego. E eu vou apenas explicar a regra dele aqui para não complicar para vocês, tá? Ele colocou o seguinte: quando um substantivo não tem artigo, é um substantivo anarto, e ele está numa posição específica na frase, então, mesmo não tendo artigo, ele pode ser definido. E o contexto é que irá determinar se ele é definido ou não. Bom, esta regra mostrou que é o contexto que determina, né? Não é, na verdade, uma regra gramatical, tá? E ele chamou, nós chamamos hoje, essa posição de um substantivo anarto na frase de PNAPV. É um predicativo nominativo anarto pré-verbal. Eu vou explicar para você. No grego, em João 1:1, a parte final, está escrito assim: e Deus era a palavra, ou e Deus era o verbo. Está na ordem invertida, tá? Então tá, que theos en holos. Deus era a palavra. Bem, a palavra Deus aqui, né, que alguns traduzem com minúscula, com inicial minúscula, outros com inicial maiúscula, a maioria com inicial maiúscula. Essa palavra Deus aqui na frase, tá, é um predicativo. É um predicado e um predicativo do sujeito. Então está na posição pela sintaxe, né, por uma análise sintática, está como predicativo. Também ele está no caso nominativo, que o grego tem vários casos, tá? O caso nominativo, dativo, genitivo, acusativo, ele está no caso nominativo. Tá? Ele não tem artigo, ele é anarto, e ele vem antes do verbo, é pré-verbal, que diz, e Deus era a palavra. Então vem antes do verbo. E o que Caldwell quis dizer é o seguinte, que quando uma palavra, né, um substantivo sem artigo, está nesta posição, na frase, ele não precisa de artigo definido para ser definido. Bom, isso já é um fato, que quando um substantivo ele não tem artigo, ele pode ser indefinido, mas também pode ser definido, né? Agora, talvez alguns entenderam mal esta frase e acharam que Caldwell disse que, nesse caso, é definido. Um substantivo anarto é definido e pronto. E não é o caso, tá? É o próprio Caldwell, ele chegou a admitir que é o contexto que determina isso. Eu vou mostrar para você, tá? João 6,70. João 6,70, na Almeida Corrigida Fiel. Presta bem atenção agora nesta análise que eu vou fazer para você. Aqui diz o seguinte, João 6, versículo 70. Respondeu-lhe Jesus, não vos escolhi a vós, os 12, e um de vós é um diabo. Olha só a frase. Um de vós é um diabo. E a palavra diabo está com inicial minúscula. Bom, esta palavra diabo aqui é um PNAPV. É um substantivo, né? Predicativo, está no predicado. É um substantivo nominativo, anarto e pré-verbal, vem antes do verbo. Tá? Ex rimon is diabolos estin. É como está no grego. Ou de vós, um diabo é. Então, de vós, que é dos 12 ali, que estavam ali dos 12 apóstolos, um deles, um diabo é. Tá nessa ordem, tá? O verbo vem depois. Então, esse substantivo sem artigo, anarto, vem antes do verbo. Ele é um PNAPV. E a tradução de João Ferreira de Almeida colocou o artigo 1, porque entendeu que a palavra diabo aqui é indefinida, e colocou em minúscula também. Diabo com inicial minúscula. Porque aqui está falando de Judas Iscariotes. Bem, esta forma de traduzir é regida pela gramática? Não. Foi uma interpretação do tradutor. O tradutor entendeu que Jesus falou de Judas como sendo um diabo, e não o diabo. Não sendo o diabo, mas um diabo. A palavra diabo significa caluniador. Portanto, sendo um caluniador, um mentiroso, como algumas traduções colocam, inclusive. Tá? E se o tradutor entendesse que a palavra diabo aí era definida, era um substantivo definido. Bom, nesse caso, traduziria, um de vós é diabo com inicial maiúscula. Estaria dizendo que Judas era aquele anjo que lá no começo, né, da história humana, ele desencaminhou o casal humano. Que Judas seria uma encarnação daquele anjo, seria uma materialização daquele anjo. Seria essa a interpretação. Mas como, pelo que eu sei, ninguém interpreta assim, né, não há essa interpretação entre os cristãos, de qualquer denominação, né, de qualquer sistema teológico, então ficou fácil traduzir aqui esse PNAPV como sendo indefinido. E a palavra diabo ficou com inicial minúscula. Entendeu? Então veja que curioso. O que eu quis mostrar para vocês aqui? Tudo isso que eu estou falando aqui. O seguinte,
que a forma de traduzir, quando a gramática não tem poder e ela tem suas limitações, vai depender da interpretação do tradutor. Eu não estou aqui dizendo qual é certo e qual é errado, porque aí vai depender da interpretação e, evidentemente, do sistema teológico, né, do viés teológico e cristológico e pneumatológico que o tradutor adotar. Se for um tradutor trinitarista, ele vai traduzir dentro do seu viés teológico, tá? E ele está certo, porque é a maneira que ele acredita. Se for um tradutor unitário, ele vai traduzir dentro do viés teológico dele, tá? Da crença unitária dele. Esse é o ponto. Então, qual é a tradução certa? Gramaticalmente falando, as duas traduções são possíveis. O verbo era Deus, com inicial maiúscula, e o verbo, a palavra, era um Deus, com inicial minúscula. Então, do ponto de vista linguístico, tá? Gramatical, as duas traduções são possíveis. E qual é a certa? Vai depender do viés teológico, entendeu? Quem poderia dizer qual é a certa, do meu ponto de vista, é só Jeová e Jesus Cristo. Porque dos dois lados, nós temos doutores, mestres em conhecimento da língua antiga. Dos dois lados. O lado trinitário, o lado unitário, tá? O ponto em questão que eu quero colocar aqui é você ter a sua posição, defender a sua posição, mas respeitar a posição do outro. Eu tenho a minha posição. Eu sou unitário, tá? Eu sou um cristão unitário. Porém, eu respeito os cristãos trinitários, os cristãos unicistas, e também considero os trinitários e unicistas como cristãos. Pode ser que alguns não concordem comigo nesse sentido, mas eu considero. Por que, Valdir Camilo, você considera? Porque, do meu ponto de vista, tanto os unitários, quanto os trinitários, quanto os unicistas, defendem Jesus. Defendem Jesus como Filho de Deus. Defendem a redenção feita por Jesus. Cada um da sua maneira. Cada um da sua forma de pensar. Mas conscientemente defendem. Se alguém está aí enganado, é de forma inconsciente. Quando a pessoa é sincera, ela acredita naquilo que ela defende, então, conscientemente, ela está defendendo. Se ela está sendo enganada, aí é uma questão de engano que ela não percebeu. E Deus não vai cobrar de uma pessoa que está sendo enganada. Aí talvez alguém diga assim, mas a pessoa tem que pesquisar, tem que ver qual é a posição certa. Eu concordo com você. Mas aí entra a questão, né? A pessoa estar preparada para analisar, ser o momento dela. Eu vou dar o exemplo do apóstolo Paulo. Ele era o Saulo de Tarso, judeu que perseguia os cristãos. Ele nem parava para analisar. Ele nem ouvia os cristãos, quanto menos parar para analisar. Teve que Jesus intervir de forma direta, Jesus, né, aparecer para ele, para que ele parasse para analisar, e aí ele se converteu ao cristianismo. Entendeu? Então, há muitas pessoas sinceras, iguais Paulo era, mas que também não param para analisar. E é Deus que vai julgar cada um. Tá? O meu site aqui, né, aliás, o meu canal aqui no YouTube, visa produzir humanitarismo, visa nos ajudar a nos humanizar, a ser mais tolerantes, a respeitar, esse é o ponto, né, a nos desenvolvermos como seres humanos. Então, nós devemos ter nossa posição teológica, cristológica, pneumatológica, sobre o Pai, o Filho e o Espírito Santo? Sim, mas aprender a respeitar também a posição do outro, entendeu? Eu acho que isso é importantíssimo. Por que eu falo isso? Porque nós temos aqui a passagem de 1 Pedro 3,15, que eu vou ler também na Almeida Corrigida Fiel, onde Pedro fala o seguinte: antes, santificai ao Senhor Deus em vossos corações, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Então, veja que o cristão, ele precisa ter mansidão e temor ao dar as suas respostas. Por isso que eu sou contra os debates em que as pessoas tentam subjugar o outro, humilhar o outro, se impor, entendeu? Eu sou totalmente contra isso. Eu acho que para haver um debate teológico entre pessoas que têm posições teológicas diferentes, os dois precisam ter muita inteligência emocional para conseguir expor apenas o seu ponto de vista e respeitar o ponto de vista do outro, entendeu? Apenas uma questão de expor. Eu, no meu caso, se alguém me pedir por que eu sou unitário, porque eu penso desta forma, eu vou expor, mas sem querer convencer ninguém. A pessoa vai ser convencida se ela satisfizer o raciocínio dela. Aí sim. Essa é uma questão que Deus e Cristo que determinam. Agora, querer impor a doutrina, não ter tolerância, então é falta justamente de inteligência emocional. E o meu trabalho aqui é ajudar as pessoas a ter inteligência emocional. Eu acho que mais importante do que você ficar conversando sobre quem é Deus, quem é Jesus, sobre o Espírito Santo, é ter respeito, é ter um cristianismo na prática. É assim que eu penso, entendeu? Então, ter a sua posição, ótimo. Você pode ter a sua posição, achar que você está certo, achar que o outro está errado, até não tem problema nenhum. Agora, a questão é respeitar o direito do outro de pensar diferente. Respeitar isso, entendeu? Eu sou unitário, os unitários vão achar que os trinitários estão errados, e que os unitários estão certos. E os unitários estão certos se pensar dessa forma, porque senão não seriam unitários. Os trinitários também vão pensar que estão certos e que os unitários estão errados. E eles estão certos em pensar desta forma, porque caso contrário, não seriam trinitários, percebeu? Então não tem problema nenhum em você ter a sua posição, em você acreditar da sua maneira, do seu convencimento, o que te convenceu, mas o meu ponto de vista mais importante do que isso ainda, ou tão importante quanto isso, seria respeitar
a outra pessoa, né? Respeitar o direito da outra pessoa de pensar de forma diferente. Aí nós crescemos como seres humanos. O objetivo do meu canal aqui no YouTube é ajudar você a ter inteligência emocional, a crescer como ser humano, tá? Então, eu não tenho por objetivo nunca desmerecer ninguém, tá? Desmerecer uma pessoa, de forma alguma. Ou desmerecer o direito que a pessoa tem de crer de forma diferente. Não é esse o meu objetivo, tá? Eu nem sempre fui assim, mas depois que eu desenvolvi o MSP, o Método dos Sentimentos Poderosos, depois que eu estudei neurociência aplicada ao emocional, então, eu me tornei esse tipo de pessoa. Eu acho que é muito mais interessante, muito mais salutar, muito mais feliz a gente aprender a conviver com os diferentes. Aprender a conviver, a respeitar, a nunca tentar humilhar, a nunca tentar se sobrepor, entendeu? Eu acho que isso é muito importante. Eu acho que cristianismo, na prática, é isso. É amor, tá? É respeito. E eu espero ter ajudado vocês, tá? Eu espero ter ajudado vocês através desta breve consideração. Eu sei que foi um tanto complexo, né? Mas assista mais vezes, né? Procure analisar com calma. E, obviamente, o que eu coloquei aqui não é quem está certo, quem está errado do ponto de vista teológico, porque é uma discussão interminável, né? E cada um tem a sua posição e cada um tem que respeitar a posição do outro. Mas o que eu coloquei, estritamente, foi o que a linguística, e dentro da linguística, o que a gramática nos ajuda, né, a determinar. E a linguística e a gramática, elas permitem as duas formas de traduzir. Com relação a qual delas você vai aceitar, obviamente, vai depender da sua posição teológica, tá ok? A verdade liberta.